O tema do Êxodo e de como Deus livrou os hebreus das mãos dos egípcios é sem dúvida nenhuma o grande nó de muitas interpretações modernas da Bíblia Sagrada. O modo como agimos ou reagimos a esta narrativa influenciará profundamente nosso modo de entender a vida e as relações entre a humanidade e Deus. No programa anterior, vimos algumas pistas do contexto histórico que talvez circundaria a narrativa do Êxodo. Hoje continuaremos nossa busca por pistas que evidenciem a plausibilidade ou não dos eventos ali descritos. Podemos, enfim, tomar as páginas do Êxodo em mãos e considerá-la história real? Seria mesmo esta uma história verdadeira e sagrada? A partir de agora, você embarcará conosco em mais uma aventura pelas páginas da história egípcia e conhecerá um quadro como tudo teria possivelmente ocorrido. Conhecerá os mistérios, as intrigas, as peculiaridades de um povo cuja história se mistura com a própria história de Israel, povo mais conhecido como os eleitos de Deus. Evidências, temporada especial, Egito. No programa anterior, nós vimos como terminou o domínio Ixo sobre a região do Egito e como isto deve ter afetado a vida dos hebreus que moravam nesse país. Vimos como os exércitos de Senequerá, Quemesh e Amozi enfrentaram a seu tempo as milícias Ixas e as expulsaram do país. Amozi, que então sobe ao poder ainda jovem, inaugura a tão temível 18ª dinastia, que escraviza os hebreus e participa dos eventos narrados no livro do Êxodo. O escritor Manetho, que viveu no Egito no 3º século a.C., afirmou que após a expulsão, os Ixos vaguearam pelo deserto até fundarem a cidade de Jerusalém. Foi baseado nesta fonte que o historiador judeu Flávio Josefo, que viveu no 1º século de nossa era, afirmou que os Ixos eram de fato os israelitas que saíram do Egito. Embora os historiadores se valham da lista de Manetho para datar as dinastias egípcias, nesse quesito em particular é difícil acreditar em suas palavras. Primeiro porque os Ixos nunca foram escravos no Egito e a data de sua expulsão não tem relação cronológica alguma com o período do Êxodo. Tudo leva a crer que a escravidão dos hebreus no Egito tenha ligação com os eventos ocorridos após a expulsão dos Ixos do poder. Uma das coisas que ficaram claras em relação ao início da 18ª dinastia faraônica é que os novos reis do Egito não queriam jamais que o poder caísse, mais uma vez, nas mãos de estrangeiros. Parece que o domínio Ixo ainda estava presente em seus corações e em seus temores. Sendo Amozi um jovem rei que assumiu o trono ainda menino com apenas 10 anos de idade, faz sentido pensar que os sacerdotes ocultaram dele toda a história administrativa dos Ixos a fim de livrá-lo de qualquer lembrança deles. Sendo assim, Amozi seria provavelmente aquele descrito em Êxodo 1, verso 8, nas palavras: "Entre mentes se levantou sobre o Egito um novo rei que não conhecera José." Uma das novas formas de governo que os faraós fizeram para evitar que o poder caísse em mãos alheias era promover o casamento consanguíneo, especialmente o casamento entre irmãos. Amozi casou-se com Amozi Nefertari, que provavelmente seria sua irmã. Com ela teve 2 filhos, uma menina chamada Meritamun e um menino chamado Amenófis, também conhecido como Amenhotep I. Estes, mesmo sendo irmãos, também foram obrigados a se casar e tiveram uma filha chamada Amozi. Afinal, era comum meninas receberem nomes reais masculinos. Ela, porém, se casou com Tutmoses I, cuja ascendência real é seriamente duvidosa. Eles então tiveram uma filha que se chamou Hatshepsut. Mas Tutmoses I se apaixonou por uma concubina chamada Mutnefret e com ela teve um filho chamado Tutmoses II. Após a sua morte, Hatshepsut foi obrigada a casar-se com seu meio-irmão bastardo e isto deve ter causado muitos conflitos em família. Para piorar a história, Hatshepsut só conseguiu ter uma filha
Há quem chamou de Neferuri, cujos dados biográficos ainda são incertos. Tutmose II, seu marido, seguindo o exemplo do pai, também tinha uma concubina chamada Ísis, com quem teve um filho, Tutmosis III. É curioso notar que os termos antigos que os egípcios usavam para casamento poderiam ser meni, que quer dizer remar um barco em conjunto com alguém, ou gerber, que significa encontrar uma casa. Estes termos cobrem um senso ou uma ideia de que o casamento tinha também a ver com propriedade, com possuir a propriedade do outro. Textos legais do tempo faraônico mostram que o noivo às vezes dava à família da noiva um presente ou um dote, e que ele também recebia da sua família e da família da noiva um dote ou presentes. Tudo isto era legal e fazia parte da sociedade egípcia daquela época, não apenas a sociedade comum, mas também a casa real faraônica. Embora o concubinato fosse socialmente aceito, o casamento oficial era o casamento monogâmico. Neste caso, se o faraó tivesse filhos com uma outra mulher, uma concubina, ele deveria reconhecer publicamente esse filho como seu através de uma adoção. Desta forma, Tutmose II queria tornar o seu filho com a concubina aquele adotado por ele, que, por sua vez, seria o novo faraó do Egito. A família era o núcleo da sociedade egípcia e muitos dos deuses foram até organizados em tais grupos, isto é, em grupos familiares. Havia um tremendo orgulho na família, e a linhagem era traçada a partir das linhas da mãe e do pai. O respeito pelos pais era a pedra angular da moralidade e o dever mais fundamental do filho mais velho ou, ocasionalmente, da filha. O seu dever era, acima de tudo, cuidar dos pais quando estivessem idosos e garantir que estes recebessem um enterro adequado. Esta era a pedra fundamental da sociedade dos egípcios. Inúmeras listas genealógicas indicam a importância dos laços familiares, mas os termos de parentesco egípcio careciam de palavras específicas para identificar parentes de sangue além da família nuclear. Por exemplo, a palavra usada para designar mãe também era usada para avó, e a palavra para pai era a mesma que se usava para avô. Os termos para filho, neto e sobrinho, ou filha, neta e sobrinha, também eram idênticos. Tio e irmão, ou irmã e tia, também eram designados pela mesma palavra. Para tornar as coisas ainda mais confusas para os estudiosos modernos, o termo irmã, na antiga língua dos egípcios, costumava ser usado para esposa, talvez por uma identificação de força do vínculo entre os cônjuges. Dentro desse contexto, não é difícil imaginar a pressão moral e psicológica que estaria pairando sobre a jovem rainha Hatshepsut. Ela não estava feliz com sua perspectiva de vida. Além de suportar um casamento forçado com seu meio-irmão bastardo, havia o risco de ver o filho da concubina de seu marido ocupando o trono do Egito. Tutmose II, marido de Hatshepsut, havia sido um homem frágil. Sua múmia revela que ele era um sujeito doente e debilitado. Não fez grandes monumentos, não guerreou contra os inimigos. As 3 grandes vitórias de seu reinado se deveram a seus generais, pois ele preferia passar quase todo o tempo no palácio, deixando que Hatshepsut administrasse o país, mesmo sendo apenas a esposa de Faraó. Hatshepsut não teve nenhum filho homem com Tutmose II, apenas uma menina a quem impôs o nome de Neferuri. Pouco é sabido da vida de Neferuri. Alguns pensam que se casou com Tutmose III, outros que morreu solteira antes mesmo de sua mãe. É difícil precisar a sua biografia. Mas você deve estar se perguntando, e onde Moisés entra nessa história? Para responder isso, eu tenho que voltar um pouco no começo da vida de Hatshepsut, ou talvez até um pouco antes, e trabalhar 2 teorias com relação à data em que ocorreu o êxodo. Muitos comentaristas pensam que o êxodo se deu no século XIII,
e o faraó da opressão seria, neste caso, Ramsés II da 19ª dinastia. Esta é a visão mais popular e seguida na maioria dos filmes bíblicos de Hollywood. A base para sua definição estaria principalmente em Êxodo capítulo 1, verso 11, que diz: "E puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramesses." Ora, o reinado de Ramsés II estaria quase 150 anos depois da época de Hatshepsut e seus contemporâneos. Então, que argumentos teríamos para dizer que o êxodo ocorreu numa data e não na outra? Este é um papiro da coleção Anastasis, que está no Museu Britânico, e menciona textualmente uma cidade chamada Pi-Ramesses. Há também uma outra cidade chamada Pi-Atum, que poderia ser Pitom, e uma terceira região chamada Tcheku, que muitos sugerem ter sido Sukkot. E também ali há uma menção ao Mar de Juncos, ou Mar Vermelho, do qual falaremos mais tarde. A identificação desses lugares parece muito com aquelas localidades mencionadas no Êxodo, especialmente Sukkot e Pi-Ramesses. Vários especialistas apontam que aqui, nesta região de Cantir, próximo a Tel El-Davá, estaria a cidade bíblica de Ramsés, aquela que os hebreus ajudaram a construir, e Pitom, que seria Tel El-Retabá, que não fica muito distante daqui. De fato, o papiro menciona uma grande presença de asiáticos ou semitas nesta região. Veja um dos seus trechos. "Acabamos de permitir que o clã de Sachu de Edom, um grupo evidentemente semita, passe pelo forte de Meremptah, que está em Tcheku, para muitos Sukkot, que cheguem ao poço de Pi-Atum, de Meremptah, para manter vivo o seu gado pela vontade do faraó." Muitos pensam que essa passagem estaria se referindo ao Êxodo, mas isso parece pouco plausível porque a autorização tem um tom amigável e não soa em nada parecido com aquela ordem autoritária que encontramos no sistema escravocrata do Êxodo. O fato do papiro chamar o lugar de Pi-Ramesse e a Bíblia chamá-lo de Ramesses não deve causar espanto. Temos, por exemplo, o nome Baal-Meon em Números 32, 38 e Bet-Baal-Meon em Josué 13, 17, ou seja, a ausência ou presença do prefixo Bet, casa, demonstra que o nome de uma cidade pode aparecer de modo completo ou abreviado. Assim, Pi-Ramesses e simplesmente Ramesses poderiam perfeitamente ser a referência a uma mesma cidade. Mas o problema aqui, novamente, é a data, porque se a cidade de Ramesses seria aquela construída pelos hebreus, não seria mais lógico colocá-la no período de Ramsés e não no período de Hatshepsut? Uma análise cuidadosa do próprio texto bíblico desestimula a localização do Êxodo na época de Ramsés e da 19ª dinastia. Veja o que encontramos em 1 Reis, capítulo 6, verso 1. "E sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zif, esse é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor." Ora, a maioria dos acadêmicos entende que Salomão iniciou seu reinado por volta de 970 a.C. e que Ramesses iniciara o seu reinado em 1279 a.C. Portanto, se na época de Salomão teriam se passado 480 anos desde o Êxodo, isto nos levaria para algo em torno de 1450 a.C., época em que viveram os contemporâneos de Hatshepsut e não de Ramsés. De acordo com Juízes 11, 26, Israel passou 300 anos na Terra Prometida até ao tempo de Jefté, que foi cerca de 1100 a.C. Ora, isto também coloca o período dos juízes de 1400 a 1100 a.C. Levando-se, porém, em consideração os 40 anos do deserto, chegamos novamente a uma data próxima de 1440 a.C. para o Êxodo, e novamente este é o período da 18ª dinastia. Isto também estaria de acordo com Atos 13, verso 20, que diz ter havido 400 anos de juízes de Moisés até Samuel, sendo que este último viveu por volta de 1000 a.C. O mesmo ocorre com respeito aos 430 anos mencionados em Gálatas 3,17, abrangendo o período de 1800
a 1450 a.C., ou seja, de Jacó a Moisés. O mesmo número é usado em Êxodo capítulo 12, verso 40, que você pode conferir em sua casa. Todas essas passagens indicam uma data em torno de 1445, 1450 para o Êxodo, e não em torno de 1250, 1270, que seria o período de Ramsés. Mas por que a Bíblia disse então que os hebreus construíram uma cidade que só veio a ser inaugurada 200 anos depois de sua saída do Egito? Isto poderia ser apenas uma questão de anacronismo ou atualização do texto e nada mais, ou seja, algum copista posterior a Moisés trocou talvez o nome antigo da cidade ou deu nome à cidade para que o leitor daquela época tivesse noção a que local ele estava se referindo. Seria mais ou menos como um historiador que ensina os seus alunos dizendo: em 1500, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, quando na verdade não existia nenhum lugar com esse nome em 1500. Como eu disse, apenas uma atualização didática do texto para facilitar o entendimento do leitor. Os hebreus, portanto, construíram duas cidades que somente muito tempo depois vieram a se chamar Pitom e Ramesses. De fato, a história revela que Ramsés II tinha o péssimo hábito de colocar o seu nome em monumentos mesmo que ele não os houvesse construído. Ele fazia isto renomeando muitos monumentos que tinham sido feitos por seus antecessores. E não foi diferente no sítio arqueológico de Cantir. É importante lembrar que o nome Ramsés ou Ramesses não é usado no Pentateuco no sentido cronológico. Em Gênesis capítulo 47, verso 11, por exemplo, está escrito que Jacó e seus filhos foram colocados na terra de Ramsés. Veja, vamos concluir por esse texto que a família de Jacó desceu ao Egito na época de Ramsés? De maneira nenhuma. Isto é apenas um exemplo de atualização do texto bíblico, como encontramos também no Êxodo. Em Gênesis 14, lemos outro exemplo semelhante. Ali é mencionada uma cidade cujo nome era Dan. O curioso é que na época de Abraão, ela não poderia se chamar Dan, mas Laish, conforme é dito em Juízes capítulo 18, 29, ou Lechem, conforme Josué capítulo 19, verso 47. O nome Dan foi usado muito tempo depois, na época dos juízes. Ramesses pode ser entendido da mesma forma. A menção de Ramesses, portanto, não é um indício forte para localizar o Êxodo durante a 19ª dinastia faraônica. Ele teria ocorrido muito antes disso. Agora, com esses elementos em pauta, aí sim, eu posso voltar à história de Hatshepsut. Seus pais não tiveram filhos homens, pelo menos nenhum que sobrevivesse. Hatshepsut era a única herdeira de Tutmoses I e da rainha Amose. Mas, como já foi dito, o seu pai teve um filho com a concubina, a quem deu o nome de Tutmoses II, e Hatshepsut foi obrigada a casar-se com seu meio-irmão, como eu disse, tendo talvez apenas 15 anos de idade. Levando-se em conta que Moisés vivera em seu período, embora não tenhamos todos os detalhes cronológicos à mão, é bem provável que Hatshepsut teve pouco menos de 10 anos de idade quando Moisés nasceu e foi colocado no rio Nilo. Essa idade é deduzida com base na data que os egiptólogos colocam para o seu nascimento, que seria 1533, e o provável ano do nascimento de Moisés, que seria talvez 1526 a.C. Esta imagem de menina certamente destoa muitos dos filmes que apresentam a filha de Faraó como uma mulher formada quando encontrou o pequeno Moisés boiando no rio Nilo. Mas, considerando que a Bíblia a chama de filha de Faraó e não de rainha ou esposa, isto certamente se deu antes de seu casamento com Tutmoses II. Considerando que o Nilo era um rio sagrado, ela talvez estava mergulhando ali num banho ritual, quem sabe fazendo um pedido aos deuses, pedindo um filho ou até mesmo o livramento daquele casamento forçado que a essa altura já estava planejado. O fato dela ser uma criança não deve nos estranhar se levarmos em conta que meninos e meninas podiam assumir funções políticas bem cedo no mundo antigo. Por isso, ninguém se importava com o capricho de uma princesa que havia encontrado um bebê no rio e resolveu adotá-lo para ela. A reação dos mais velhos seria a mesma de um pai que aceita uma criança ter um animalzinho de estimação desde que ele fique fora de casa e não dê trabalho.
Considerando que os egípcios não classificavam os hebreus como seres humanos do mesmo nível, eram apenas escravos, era exatamente assim que Moisés poderia ser considerado um mascote da princesa, que não traria problema nenhum desde que ficasse longe. Ou, quem sabe ainda, a sua estratégia de deixá-lo com a mãe hebreia seria uma forma infantil de esconder um bichinho que os seus pais não permitiriam que ela levasse para casa. Quando o menino cresceu, ela o entregou à filha de Faraó, a qual o adotou e lhe pôs o nome de Moisés, justificando: eu o tirei das águas. Êxodo capítulo 2, verso 10. Essa passagem bíblica faz todo sentido nesse contexto. Vejamos, se Hatshepsut tivesse, suponhamos, 7 ou 8 anos quando achou o menino Moisés, evidentemente que ela não poderia criá-lo porque ainda era muito criança. Portanto, ela o entregou a uma hebreia que cuidou dele. Aliás, nem mesmo a filha de Hatshepsut, Neferuri, foi criada por ela, mas por tutores. Sendo assim, Moisés só foi devolvido para a princesa quando ela já era adolescente ou uma jovem adulta. O nome Moisés também é intrigante, pois ao que tudo indica não se trata de um nome hebreu, mas sim um nome egípcio, Mes ou Mose. Ele era escrito desta forma no antigo idioma egípcio. Mose ou Mes significa nascido de, e é curioso notar que vários monarcas e oficiais da 18ª dinastia tinham o seu nome terminado por esta palavra. Por exemplo, Ahmose, nascido de A, o deus da lua; Tutmose, nascido de Tot, o deus escriba; Pitamose, nascido do deus Ptah. Considerando que o rio Nilo era o deus Rapi para os antigos egípcios, pode-se supor que o nome original e completo do herói bíblico fosse Rapimose. Porém, ao reconhecer o Deus dos hebreus como seu único Deus, ele retirara o título divino de seu nome, ficando apenas Moses ou Moisés. Não deve ter sido nada fácil a vida de Moisés no palácio quando passou a morar com sua mãe adotiva, a filha de Faraó. Diz a Bíblia que Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Atos capítulo 7, verso 22. De acordo com a doutora Joyce Towdsley, autora de um livro sobre o reinado de Hatshepsut, o dinástico palácio do harém egípcio servia como a casa das crianças reais, a escola do amor, prestígio do país. Aqui os jovens da realeza receberam a instrução que os prepararia para suas vidas futuras, como alguns dos nobres do mais alto nível da terra. A rede de crianças no harém real deve ter sido de importância crucial para aqueles que vivem em um estado em que a carreira de todos dependiam de sua relação com o rei. Charles Alling, em seu livro sobre o Egito, Bíblia e História Antiga, afirma que os alunos deviam se submeter a cursos de oratória, o que explica a força de Moisés diante do faraó, apesar do mesmo afirmar para Deus ser um homem pesado de língua. De fato, Moisés estava sendo preparado para ocupar o trono do reino mais poderoso do mundo. Mas ele escolheu outro caminho, seguir o chamado de Deus. Porém, não sem antes cometer um grave equívoco. Inflamado de ira, ele se envolve numa luta contra um egípcio que surrava um escravo hebreu e pouco tempo depois foi obrigado a fugir para a região de Midian, na península do Sinai. Todo esse contexto se encaixa perfeitamente com a situação de Hatshepsut. Com a ausência daquele que poderia ser o seu herdeiro no trono, Hatshepsut teme pelo futuro do seu reino. E com a morte de seu marido, Tutmose II, ela mesma assume o controle do Egito. Quem sabe o fez na esperança de que algum dia pudesse passar o governo para Moisés. Isto, é claro, além de impedir que Tutmose III fosse coroado o próximo faraó do Egito. Alguns estudiosos pensam que ela teve uma corregência com seu enteado. Outros acreditam que ele só assumiu o poder após a sua morte. De qualquer forma, trabalhando com essa hipótese que estamos levantando entre a Bíblia e a egiptologia, pode-se supor que Hatshepsut ficava pensando sempre onde estaria Moisés, o jovem que ela estava preparando para ser o novo monarca do Egito. Sua única filha Neferuri, que estava aos cuidados de um tutor chamado Senemut,
provavelmente já teria morrido nessa ocasião, pelo que ela agora se encontrava completamente sozinha. Hatshepsut ficou cerca de 22 anos no poder e depois disso, Tutmosis III assumiu o trono, apagando seu nome da história. Sua múmia, hoje exposta para visitação no Museu do Cairo, quase caiu no anonimato e só foi descoberta ou redescoberta por um golpe de sorte e uma observação fortuita de seu braço, que demonstrava estranhamente uma posição faraônica. Esta caixa com um dente da rainha e seu nome escrito num cartucho do lado de fora era a única coisa que se tinha dela quando Howard Carter descobriu a sua túmula vandalizada e vazia já desde os tempos remotos. O vandalismo, é claro, foi provocado ou por ordem direta de Tutmosis III ou por ação violenta de seus simpatizantes. O fato é que a múmia de Hatshepsut praticamente desapareceu, até ser reencontrada aproximadamente 2 décadas atrás. Mas como foi que se chegou à conclusão de que a múmia que hoje vemos no Cairo seria mesmo a de Hatshepsut, a mãe adotiva de Moisés? Que conexão teria entre a sua vida e a história do Êxodo? A continuidade dessa história é fascinante, envolve conspiração, sede do poder e outros detalhes mais. Parece até uma guerra pelos tronos. Mas os assuntos relacionados a Hatshepsut, seu governo e a redescoberta de sua múmia, você saberá somente no próximo programa Evidências. Até lá! Semana que vem no Evidências. Como o relato bíblico às vezes resume em versículos uma grande história, qualquer faraó da 18ª dinastia pode ter sido o faraó da opressão, desde Ahmose I até Hatshepsut, porque os eventos iniciais do Êxodo ocorreram nesse período. Pode até se dar o caso de que houve mais de um faraó que oprimiu o povo com trabalho escravo. Moisés agora estava longe, era um fugitivo. E ano após ano, Hatshepsut talvez esperava o retorno de seu filho adotivo para assumir o trono. Mas isto não aconteceu. Moisés só voltou depois que Hatshepsut já havia morrido e quem estava ocupando o trono do Egito era Tutmosis III, o seu enteado.